Olá pessoal, eu sou o professor Laudson, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos relacionados a planilhas eletrônicas. Já fizemos o primeiro vídeo, onde damos os primeiros passos, entendemos o que é uma planilha, como usar, algumas funções básicas, tá certo? Se você perdeu, vai aqui no card e você consegue assistir o nosso primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, a gente vai abordar fórmulas e funções, como usa, a necessidade e também vamos ver um pouquinho de gráfico e outras funcionalidades um pouquinho mais avançadas, tá bom? Então sejam bem-vindos e vamos para a prática. Vamos lá! Então, pessoal, vamos para a prática. Como vocês podem perceber, coloquei um pequeno sumário aqui, um passo a passo para a gente seguir aí e só tem uma orientação nos tópicos a serem abordados. Então vamos lá. Relembrando nossa última aula de planilhas eletrônicas, que foram os primeiros passos, eu tenho como acessar a minha planilha, o meu programa de planilhas, o Google Planilhas, através do meu Gmail, clicando aqui e escolhendo aqui a opção de planilhas, onde ele vai abrir esta página aqui, ou eu posso digitar este endereço aqui, conforme foi citado no último vídeo, certo? Relacionado a planilhas, que ele abre esta página aqui, que aqui tem os projetos e as planilhas recentes. Aqui tem um novo, em um modelo em branco, baseado em alguns modelos existentes. Ou ainda tem um aplicativo que vocês podem baixar. Porém, a maneira mais intuitiva e pelo menos que eu considero um pouco mais ideal é você acessar o seu Google Drive, tá bom? Também temos vídeo sobre o Google Drive aqui, armazenamento da nuvem, tá aqui no card. Então, por quê? Aqui você escolhe a pasta que você quer entrar. Aqui eu já estou no meu Drive, no meu Google Drive do meu e-mail acadêmico, que eu uso para fins educacionais. Aqui eu escolho a pasta que eu desejo entrar, ou posso criar uma nova pasta. A gente já viu todo esse passo a passo na aula lá de Google Drive. E aqui a gente vai, ó. Projeto X, foi a última planilha que a gente deixou na aula de primeiros passos. Eu posso entrar aqui na pastinha chamada pessoal, e aqui eu tenho Projeto X, cópia de Projeto X. Se eu quisesse continuar editando esta planilha, poderia abrir aqui. Automaticamente ele vai abrir o programa de planilha e o meu arquivo com a minha planilha, com alguns dados, alguns números, algumas coisas que a gente fez naquele último vídeo sobre planilhas, tá bom? Nesse caso eu não quero, vou fechar aqui. Eu quero criar uma planilha em branco, tá bom? Como é que eu crio uma planilha em branco? Ou seja, um trabalho a partir daqui dessa pasta. Eu posso vir em novo e escolher aqui, ó, planilhas Google. Ou, com o botão direito, planilhas Google. E se for no celular, vai ter só o maisinho aqui no aplicativo e você vai lá, nova planilha, certo? Então vamos clicar aqui. Ele vai abrir aqui o programa de planilhas, que é o Google Planilhas, com uma planilha em branco. Primeiro passo, vou colocar o nome aqui, ó. Vou clicar em arquivo, renomear, já fica selecionado aqui e eu vou colocar isso aqui, ó, controle alunos, para a gente trabalhar com alguns alunos, com notas e etc, com algumas funções. Enter. Automaticamente isso aqui já foi salvo na minha pasta dentro do meu Drive, na nuvem, no Google Drive, na pasta pessoal, certo? Então, a gente vai seguir aqui o nosso sumário, o nosso passo a passo, onde ele quer responder isso daqui, ó. Por que usar uma fórmula na planilha eletrônica? Como usar as fórmulas nas planilhas? Então vamos lá. O que seria uma fórmula? Uma fórmula nada mais é do que um cálculo matemático. O que você tem que se lembrar no uso das planilhas eletrônicas é que toda vez que você for fazer uma operação matemática, usar uma fórmula, você tem que colocar o sinal de igual antes. Lembra que a gente já viu isso na primeira aula? Sempre o sinal de igual antes, tá ok? Então vamos lá, vamos criar uma pequena tabela aqui. Na primeira célula, chamada A1, eu vou colocar controle, alunos, tracinho, primeiro ano. Enter. Agora eu vou colocar o nome dos alunos. Nome. Colocar Laudson, Kiko, Chaves e Chiquinha. Pronto. Agora eu vou colocar nota 1, nota 2, nota 3. E aqui eu quero média, aqui eu quero situação. Pronto. Aqui nas notas eu vou distribuir os números aleatórios aqui conforme vem aqui na mente, tá bom? Então Laudson é 10, 10 e 10. Foi o que veio na minha mente, 10, 10, 10 para Laudson, tá certo? Daqui a pouco a gente manipula os dados. Aqui eu vou colocar um 5, 6 e um 8. Aqui em Chaves 10, 2 e 5. E aqui em Chiquinha 10, 10 e 10, tá certo? Uma coisa interessante. Imagina que vocês queiram colocar aqui a nota de Kiko 6,5,5. Enter. Vai ficar tranquilo.
Mas aqui no caso das notas, não seria 5,0, Enter. Aqui não seria 10,0, Enter. Como vocês podem perceber, não fica a casa decimal quando ela é 0. Então, baseado no nosso último vídeo, precisamos formatar os números, tá certo? Ou seja, vamos selecionar os dados numéricos, inclusive aqui que vai ter a média, e vamos aqui, ó, aumentar número de casas decimais. Eu vou forçar que o 0 apareça, tá certo? Nesse exemplo aqui, só está aparecendo 6,5, porque 5 é diferente de 0, então ele vai aparecer. Se eu quiser forçar que o 0 apareça, ou quantas casas decimais com 0 apareça, eu tenho que selecionar os dados e clicar aqui, ó, aumentar casas decimais. Se eu clicar uma vez, aparece o 0, duas vezes 2, 0, 3 vezes 3, 0, tá bom? Vou voltar aqui, diminuir casas decimais, lembrando que a gente viu isso e foi explicado no primeiro vídeo, certo? Então vamos lá, já coloquei aqui com uma casa decimal, considerando o colégio convencional, a nota é de 0 a 10, tá certo? Aqui eu coloquei apenas 3 notas, poderia ser 4 notas, sem problema nenhum, coloquei 3 para ficar menor a tabela. Vou aumentar aqui o zoom para 125, para ficar bem visível para vocês, tá certo? Então vamos lá. Seguindo aqui o nosso roteiro, como usar as formas? Então, conforme eu já falei para vocês, sempre vocês têm que colocar o sinal de igual antes, para dizer que você está usando uma operação matemática, fazendo um cálculo. Então, eu quero calcular a média de Laudson aqui nesse campo, chamado média. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Igual, eu estou dizendo que eu vou fazer a média deste aluno, tá bom? Eu vou fechar aqui a sugestão, que estamos aprendendo do básico. Então, normalmente, quem está aprendendo quer fazer assim, ó. B3 igual B3 mais C3 mais D3. Então, a pessoa se lembra que tem que usar as células. Além do igual antes, como a gente já falou no primeiro vídeo, sempre você deve usar as células, ao invés dos valores que estão dentro delas, tá bom? Até aí tudo bem. A pessoa faz isso, ó. Dividido por 3. Pronto. Aí vem alguns critérios aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, toda vez que vocês forem fazer uma operação de soma, o sinal de soma é a cruzinha, é a adição, tá certo? Toda vez que vocês forem fazer uma operação de subtração, é um menuzinho, é o hífen, normal, como toda calculadora. Toda vez que vocês forem fazer uma operação de multiplicação, o sinal de multiplicação é o asterisco, tá certo? Deixa eu apagar aqui e colocar aqui para vocês. Então, igual, se eu quiser somar dois números, é 10 mais 10. Essa é uma operação de adição. Igual, se eu quiser subtrair um número do outro, 20 menos 10. Se eu der Enter, ele vai dar 10. Se eu quiser multiplicar, agora que vem a mudança. A multiplicação não é um X, não é um ponto. Nas planilhas eletrônicas, a multiplicação é um asterisco, tá certo? Eu sei que a grande maioria de vocês sabem disso, por conta de que a calculadora do computador antigamente vinha com asterisco e vinha com a barra de divisão. Hoje em dia, normalmente vem um xizinho e vem um sinal da divisão, mas anteriormente vinha com esses símbolos que são os símbolos naturais da computação, que se utiliza para multiplicar e dividir. Então vamos lá, se eu quiser multiplicar um número, coloco 2 vezes 10. Então, utiliza-se o asterisco, é o sinal da multiplicação. Enter, deu 20. Agora, para dividir, igual, o sinal da divisão é a barra. Não é aquele sinal que a gente usa na nossa matemática básica, que é um hífen com 2 pontinhos. Não é, tá bom? Então vamos lá, vou dividir aqui 50 dividido por 2, certo? Olha só, quando eu apertar Enter, 25. Então não esqueçam, sinal da adição é uma cruzinha. Aqui no caso, ele deu erro porque eu coloquei literalmente só o sinal. Aí ele perguntou, peraí, você quer fazer o que com esse sinal? Se é uma operação matemática, tá certo? Então, o sinal da adição é uma cruzinha, da subtração é o hífen, da multiplicação é o asterisco e da divisão é a barra. Eu não estou fazendo operação nenhuma, só estou mostrando para vocês os sinais, tá certo? Como eu tentei apertar Enter, ele deu aquela mensagem dizendo que não entendia, como eu coloquei só um sinal e queria apertar Enter se não tem número algum ou célula alguma, tá bom? Então não esqueça, as 4 operações básicas da matemática nas planilhas eletrônicas são esses 4 símbolos aqui, tá certo? Tem também o sinal de potência,
que é base vezes o expoente. Você coloca o número de um lado e do outro, ele leva a base ao expoente, tá certo? Mas as mais utilizadas e as mais comuns são essas 4 operações da matemática básica. Lembre-se, multiplicação asterisco, divisão a barra. E adição e subtração é a mesma coisa, o mesmo símbolo que vocês já entendem, tá bom? Então, voltando aqui, vamos continuar aqui. Clica aqui para fazer a média de Laughton, igual. Vamos calcular a média de Laughton, sabendo que tem que se utilizar sempre as células. B3 mais C3, C3 mais D3, dividido, que é a barra, por 3. Muitas pessoas fazem isso e vão ver que o resultado vai ficar estranho, tá certo? Eu vou dar um Enter. Então, como eu estava dizendo, deu esse valor porque ele usou a relação de precedência, exatamente o que a gente aprendeu na nossa matemática básica. Vejam só, vou dar 2 cliques aqui e vocês vão perceber que ele faz a divisão primeiro para depois fazer a adição. Então significa dizer, relembrando a nossa matemática básica, toda vez que existir mais de uma operação em um cálculo, em uma fórmula, o que ele deve fazer primeiro? Baseado na relação de precedência, ou seja, na prioridade que ele tem que fazer primeiro, se existir mais de uma operação, ele faz a divisão e depois ele soma. Então a divisão vem primeiro do que a soma, do que a adição, tá certo? Então como é que eu digo aqui a ele que eu quero que ele faça isto primeiro para depois dividir? Bem simples, conforme nossa matemática básica, eu coloco entre parênteses o que eu quero que ele faça primeiro. Neste exemplo, some isto, por favor, e divida por 3, para mim dar a média. Então ele vai somar 10 mais 10 mais 10, 30, dividido por 3. Então nesse exemplo, se eu apertar Enter, olha só, ele vai me dar a média correta, que é 10, tá certo? Então não esqueçam, o respeito do que vocês aprenderam lá atrás na matemática básica. Relação de precedência, vocês devem ver qual operação é realizada primeiro e também usar os parênteses se for necessário e assim sucessivamente, tá bom? Então, possa ser que dê um resultado que não é resultado correto, mas o que você digitou, a planilha aceitou. Então, sintaticamente, os símbolos que você usou é reconhecido pela planilha. Semanticamente, ela não entendeu e ela te deu um resultado exatamente como você pediu. Por isso que você tem que colocar e sempre conferir, por mais que dê um resultado, olha se esse resultado está correto, pelo menos no primeiro momento, tá bom? A gente percebeu que era uma média com a soma de 3 números 10. A média tem que ser 10, certo? Que somos 3 dividido por 3, só que deu 23,3. Então tinha alguma coisa errada ali, a falta dos parênteses, tá bom? Então vou dar Enter aqui. Poderia repetir igualmente aqui, pessoal, a mesma função, mesma fórmula. Igual, eu abro parênteses, poderia somar aqui, ó, B3, no caso é B4. B4, que é a primeira nota de Kiko, mais B, mais C4, mais D4, fecha parênteses, coloquei as 3 notas de Kiko entre parênteses. Dividido por quanto? Por 3. De onde é que vem o 3? Matemática básica. Se eu tenho uma média a ser calculada, eu somo todos os valores necessários e divido pela quantidade dos valores, tá certo? Quando eu der um Enter, vai ficar novamente a média. Ele calculou a média, inclusive já deixou com uma casa decimal, que foi o que a gente ajustou na formatação dos números, tá certo? Só que, seguindo o nosso roteiro aqui, eu não quero fazer este cálculo desta maneira, tá certo? Está correto, não está errado, mas eu não quero fazer dessa maneira, eu quero usar uma função. Então vamos lá. Seguindo nosso roteiro aqui, a gente já viu essa parte aqui, por que usar uma fórmula, a gente já viu aqui como usar, coloco igual antes, e agora nós temos a questão das funções, que inclusive na primeira aula a gente já explicou o que seria uma função e como usa, e a gente usou a função soma. Então a gente vai passar diretamente para essa função aqui, ó, que a gente não viu ainda. Então vamos lá. O que seria uma função? Uma função nada mais é do que uma fórmula aprimorada. E como eu falei no primeiro vídeo, é um pequeno programinha que sabe fazer alguma coisa para mim, que está instalado aqui dentro das planilhas eletrônicas. Então, como é que eu uso a função para calcular a média? Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Eu faço igual, sempre igual, independente de ser uma fórmula simples ou utilizando função. No caso de função, eu preciso saber o nome dela. Então eu sei que o nome da função média é média, coincidentemente. Média, certo? Abro parênteses e eu tenho que dar alguma coisa para ela. E lembrando, toda função nas planilhas eletrônicas necessita-se do nome
certo? Abrir parênteses e fechar parênteses. E algumas delas precisam passar alguma coisa aqui dentro. Nesse caso da média, eu preciso passar um intervalo de números que eu quero que ele some e divida. Eu preciso passar as células que eu quero que ele faça esse cálculo. Então aqui no caso de Laudzon é de B3 a D3. Então eu coloco ó, B3, 2 pontos, D3 e fecho parênteses. Isso mesmo que vocês estão pensando. No primeiro vídeo foi uma conta muito parecida, mudando só o nome de média para soma. Exatamente. Então qual é a diferença? A função média, ela soma esse intervalo de números, no caso as 3 notas de Laudzon, e divide por 3 automaticamente. Eu não preciso dizer para ela que ela tem que dividir, porque ela já foi criada, esse mini programinha, entre aspas, já foi criado para isso. Recebeu intervalo de dados, ou recebeu algumas células, ou mais de um intervalo, se for necessário, e soma isso tudo e divide pela quantidade dos números. Ele já faz isso automaticamente. Só basta eu dizer igual média, abrir parênteses, passar o intervalo, fechar parênteses. Se você comparar a função média com a função soma, elas fazem quase que a mesma coisa. Inclusive você usa de forma idêntica, mudando só o nome de soma para média. A única diferença é que a média, além de somar, ela divide e te dá o resultado. Divide pelo quê? Pela quantidade de números que você deu para ela. Nesse caso eu estou passando 3 números. Por mais que aqui eu não esteja dando 3 números explicitamente na cara, eu estou dizendo o quê? Um intervalo de células. B3, 2 pontos, que é o até D3, tá certo? Se eu der um Enter aqui, ó, ele me dá um 10, do mesmo jeito que ele tinha me dado anteriormente, tá bom? Eu poderia colocar aqui igual, média, fazer a mesma coisa, só que eu não vou fazer, tá bom? Uma outra utilidade de você usar fórmulas ou funções, ou mesmo as planilhas eletrônicas, é o ato de você poder copiar e colar fórmulas, funções, sem precisar digitar todas. Traduzindo, você só precisa fazer um cálculo. Se ele for sequencial, ou seja, na vertical ou na horizontal, você consegue automatizar pelo simples fato de você copiar e colar onde você quer. A planilha ela já entende que você quer que ela repita o cálculo atualizando somente o número da linha, se for na horizontal. Repita o cálculo atualizando apenas o número, a letrinha da coluna, se for na vertical. Nesse exemplo, aqui eu gostaria que fosse a mesma fórmula aqui, igual, média, sendo que ao invés de B3 até D3, aqui embaixo eu teria que colocar B4 até D4. Então, basicamente, é a mesma função, alterando só o número da linha. Então, ao invés de eu perder tempo, entre aspas, digitando, eu posso clicar no primeiro resultado que eu já obtive, venho aqui nessa alça, ó, tá vendo essa alça aqui? Quando ela está selecionada, ela tem um quadradinho aqui, que a gente chama de alça de preenchimento. Você aponta a setinha do mouse, clica, segura e arrasta, ó, até onde você quer, ela vai selecionando. Ó. Olha só, chegou aqui na última, chegou, eu solto. Automaticamente ele preencheu todas as médias de todos os alunos. Poderia ter 1000 alunos ou apenas esses 3, 4 alunos, tá bom? Isso é o ato de copiar e colar. Ela entende, ela é inteligente o suficiente para entender que você quer que ela faça o mesmo cálculo. Ela não quer que você copie e cole o 10, porque você está copiando de uma função, de um cálculo. Ela só atualiza o número da linha, tá certo? Essa é a primeira maneira. De inúmeros que existem para fazer isso, tá bom? Eu estou ensinando as maneiras mais básicas, introdutórias. Eu vou dar um desfazer aqui, vou deixar o 10. Outra maneira é você clica em cima do resultado, já está clicado. Vou copiar, o Ctrl C, copiar mesmo. Vou selecionar onde eu quero colar e ó, Ctrl V, ele cola. O ato de copiar e colar é o mesmo procedimento. Simplesmente ele fez o cálculo. Se você chegar para abrir aqui, ó, 6,5, vou dar 2 cliques. Tem a fórmula digitada, tá certo? Se você abrir essa outra aqui, ó, tem a fórmula digitada, igual média. Só mudou o quê? O número da linha, tá bom? Outra maneira de você fazer isso. Deixa eu selecionar aqui, vou deletar. Fiz o primeiro cálculo e existe uma sequência abaixo, que é o mesmo cálculo mudando o número da linha. Eu posso copiar, colar, posso vir na alça de preenchimento, clicar, segurar e arrastar. Ou eu posso vir na alça de preenchimento e dar 2 cliques rápido. Olha o que acontece.
ele já preenche automaticamente para mim. É o mesmo ato, tá certo? E existem outras centenas de maneiras de jeito de você fazer isso. Existem atalhos no teclado que você aperta um botão, segura outro contra alguma coisa, ele já bota automaticamente para você, tá bom? Não é o foco desse vídeo. Aqui é a introdução, a maneira mais básica e mais clássica, tá bom? Mas sim, você aprende essa maneira básica e vai avançando, inclusive nos atalhos, de maneira bem rápida para fazer isso, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido a função média. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Agora vamos aprender aqui a duplicar e renomear as páginas. Porém, lembrando que a gente pulou a função soma porque a gente já fez na outra aula. Porém, antes de fazer isso, duplicar e renomear, vamos fazer o seguinte, vamos ajustar a tabela, vamos formatar, colocar uma cor, mudar o tipo de letra, etc. De fonte, etc. Então vamos lá. Eu vou primeiro, ó. Aqui eu tenho um problema, que eu já mostrei para vocês na última aula. Aqui eu preciso usar o recurso de mesclar células, que é transformar um conjunto de células em uma célula única. Nesse exemplo aqui, o título está Controle Alunos, tracinho primeiro ano. Então eu preciso que esse título fique aqui no meio e que esse conjunto de células se torne uma única célula, porque é um título. Então eu seleciono a partir daqui, vou usar esse recurso aqui, ó, mesclar células. Automaticamente ele tira toda a divisão das células que existiam, transformei em célula única. Agora eu posso fazer o quê? Venho aqui na opção de ferramentas, escolho aqui o alinhamento centralizado. Olha só, agora ele tem um título no meio, porque eu selecionei o conjunto de células na horizontal e transformei em uma célula única para organizar a tabela. Posso colocar negrito, posso colocar uma cor aqui, pode ser um cinza um pouquinho claro e etc. Vou selecionar esses dados aqui também, quero colocar negrito, vou colocar centralizado. Vou selecionar os números e esse recurso aqui. E essa coluna aqui de situação, quero colocar centralizado, tá certo? Vou fazer o que também? Vou colocar as bordas. Pessoal, se você for tentar imprimir esta tabela neste momento, veja o que acontece. Eu vou clicar em imprimir, ó. Ctrl P ou clicar aqui em imprimir, ou mesmo menu, e escolher a opção de imprimir, que está aqui embaixo, tá certo? Olha só, tá aqui o que eu posso imprimir. Vou aumentar aqui no zoom. Pessoal, alguns programas de planilhas eletrônicas não mostra no ato da impressão essas linhas de grade aqui, ou seja, essas linhas que dividem aqui as células, as linhas e as colunas, tá vendo aqui? O Google Planilhas, ele está mostrando aqui de maneira padrão, uma linhazinha bem clarinha formando sua tabela, tá bom? Então, independentemente do programa de planilhas que você esteja usando, para resolver esta situação e você, de fato, colocar as linhas da sua tabela, ou seja, as bordas internas e externas, você deve fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui, para ele voltar para a visualização normal. Você vai selecionar toda a tabela, conjunto de dados que você quer colocar as linhas. Clica, segura e arrasta aqui. E você vem nessa janelinha aqui, ó, bordas. Quando você clicar aqui, você tem a opção de escolher todas as bordas, somente de cima, de baixo, de dentro, de fora. Escolher a cor da borda e também escolher o tipo de borda, se é uma linha contínua, grossa, fina, pontilhada, serrilhada, tracejada, tá certo? Nesse caso eu vou escolher a mais padrão, que é esse aqui, ó. Não vou mudar a cor, não vou mudar o tipo de linha e eu quero todas as linhas da minha tabela, dos meus dados preenchidos. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botão, nessa janelinha. Automaticamente ele faz isso, ó. Vejam só. Qual a diferença? No ato de imprimir, olha só, tá bem mais nítido, que é uma tabela do que estava antes, com a linhazinha bem clarinha, tá certo? Então, voltando aqui, dando continuidade à formatação da tabela, vamos fazer o seguinte. Então, eu poderia sair formatando várias outras células, toda a tabela novamente, mudar a cor, mas para a gente não perder mais tempo, entre aspas, desnecessário aqui em formatação, vamos seguir com o nosso sumário, com a nossa lista de opções aqui a fazer, para não se alongar tanto no vídeo. Então a gente vai fazer agora a duplicação e a renomeação de páginas ou planilhas, como queira. Então vamos lá. Como a gente viu no último vídeo, a gente aprendeu a também mudar este nome aqui, ele está página 1. Alguns programas que não seja o Google Planilhas, outros programas de planilhas eletrônicos, eles trazem ali como, por exemplo, Plan 1 ou Planilha 1, para dizer que é a primeira planilha de várias planilhas que o mesmo arquivo pode ter. Aqui eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção de renomear. Ou você pode clicar aqui na setinha e a mesma coisa, ó, renomear. Automaticamente fica selecionado e eu posso colocar aqui, ó, primeiro ano, para dizer que são os alunos do primeiro
ano, tá certo? Dou Enter, automaticamente essa planilha tem o nome de primeiro ano. Se eu quisesse criar uma nova planilha, como a gente viu no último vídeo de planilhas eletrônicas, eu poderia clicar aqui, ó, adicionar página, que automaticamente apareceria uma nova planilha aqui. Porém, eu quero duplicar, pegar essa mesma estrutura, essas mesmas funções, essa mesma tabela e mudar apenas o nome dos alunos e as notas, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, clico aqui na setinha e escolho a opção de duplicar. O que é que ela vai fazer? Ela vai copiar e colar em uma nova planilha. Vou clicar aqui em duplicar, vai tirar uma cópia de toda a minha planilha e colocar aqui, ó, cópia de primeiro ano. Então eu tenho uma planilha, eu tenho duas planilhas. Lembrando, essa não tem nenhuma relação no momento com esta daqui. Consequentemente, eu posso mudar o nome dessa daqui também. Clico aqui na setinha, renomear. Aqui eu vou considerar os alunos do segundo ano ou segundo período, se for a questão de um curso técnico, um curso superior. Então, ano 2, Enter. Lembre-se, eu vou corrigir aqui também, 2 cliques rápido, vou editar aqui para 2, certo? Preciso sim modificar o nome desses alunos e as notas, que automaticamente a média vai ser calculada, certo? Aqui não tem nada a ver com este, ó. Isso é uma tabela, este aqui é outro, isto é uma planilha, esta aqui é outra. Isso é a primeira planilha com o nome primeiro ano, que possui uma tabela apenas com alguns alunos do primeiro ano. Aqui é uma segunda planilha que possui mais uma tabela com os alunos do segundo ano e eu poderia sair duplicando aqui várias outras planilhas. Qual a diferença de você criar uma nova planilha ou duplicar uma planilha existente? Se você criar uma nova planilha, é uma planilha em branco, que é aqui no maisinho, tá certo? Se você duplicar uma planilha, ele vai copiar e colar uma planilha fiel, ou seja, você já leva toda essa formatação de cor, de tamanho, de estilo de fonte, das bordas que a gente colocou, das próprias fórmulas, tá certo? Obviamente, teria que atualizar os nomes dos alunos e as notas aqui, tá bom? Que a gente não vai fazer isso, vamos nos concentrar aqui no primeiro ano. Então vamos lá aqui, seguindo o nosso roteiro aqui, eu tenho mais uma função a aprender, função se. Então vamos lá. A função se, pessoal, ela é uma função que condiciona algo e literalmente ela vai testar se esse algo é verdadeiro ou não, se sim ou que não, acontece ou não acontece, tá certo? Então vamos ver como ela funciona neste exemplo com os alunos. Então, vamos ver como ela funciona aqui. Olha, a função se, ela é um teste condicional. Se algo que ela testa for verdadeiro, acontece uma coisa. Se for falso, acontece outra coisa. Então ela é dividida em 3 partes. Primeiro, o nome dela. A gente coloca o igual, padrão de sempre. Deixa eu só ocultar essa barra de ferramentas aqui. Vou clicar aqui. Igual. O nome dela é SE. Se. Abro parênteses. A primeira parte, eu vou fazer um teste lógico. Ou seja, vou testar alguma coisa. Ponto e vírgula, a segunda parte é o que vai acontecer caso esse teste seja verdadeiro, ponto e vírgula, a terceira parte é o que vai acontecer caso esse teste seja falso. O que é que eu preciso testar aqui para saber se o aluno está aprovado ou reprovado? Nesse primeiro momento, a gente vai desconsiderar se o aluno pode ir para a final ou não. Eu só quero saber se ele está aprovado ou reprovado, baseado em quê? Na média dele. Se ele tirou 7 ou maior do que 7, consequentemente ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então eu preciso testar aqui a média dele, que está na coluna E, na linha 3. Então, se E3, que é a média do aluno Laudson, for maior, igual ou maior igual a 7, 7, ponto e vírgula. Essa é a primeira parte da função. Não terminei ainda, não dei Enter. Estou testando. Testo alguma coisa. Se é maior ou igual, se é diferente, se é igual, se é menor, se é maior. Nesse caso, eu estou testando se é maior ou igual. Mais um símbolo da nossa matemática básica. O sinal de maior na matemática básica é este. Aqui nas planilhas é o mesmo. O sinal de menor na matemática básica que a gente aprendeu é este. Aqui na planilha é o mesmo. Já o sinal de maior e igual na nossa matemática é assim, ó. É um Vzinho deitado e com risquinho embaixo, certo? E o de menor igual é assim, com risquinho embaixo. Já no caso das planilhas eletrônicas, não existe esse símbolo. Não existe esse símbolo. O que existe é exatamente como você fala. Maior
igual, você coloca o símbolo de maior, coloca o símbolo de igual. Exatamente como você fala, é o que você digita. Então ali eu estou testando. Se E3, que é a média de Laudson, for maior ou igual a 7, o que é que eu quero que aconteça? Eu poderia colocar qualquer coisa, inclusive uma outra operação, chamar uma outra função, calcular uma outra coisa. Só que eu só quero que exiba a palavrinha aprovado. Então, por ser um texto que eu quero que ele exiba, eu tenho que colocar entre aspas, tá certo? Que a gente considera um string na programação. Então eu tenho que lembrar, se eu quero que ele exiba um texto, coloca abre aspas e fecha aspas. Então eu vou colocar aqui, ó, abro aspas e vou colocar a palavra aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula. Esta é a segunda parte da função se. Primeira, eu estou testando a média do aluno Laudson, ponto e vírgula. Testando como? Conferindo se ela é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Segunda parte, caso seja maior ou igual a 7, exiba isso. Aprovado? Tá certo? Ponto e vírgula. E a terceira parte? A terceira parte é caso não seja verdadeiro e não exiba o aprovado, então ele vai exibir o quê? Abre aspas, por ser texto também, reprovado. Fecha aspas, fecha parênteses. Isso, no caso, ele tem uma quebrada aqui no aprovado, o DO desceu para ali, por causa do zoom que eu dei para vocês, tá bom? Mas é numa mesma linha. Eu não apertei Enter, ele automaticamente fez a quebra, tá certo? Não tem problema. Então vamos lá, primeira parte, eu faço um teste lógico. Quero saber se essa coisa aqui é verdadeira ou falso, maior, menor, diferente, etc. Caso isso seja verdadeiro, acontece a primeira parte, que no exemplo ali é exibir a palavra aprovado. Caso contrário, exiba a palavra reprovado, tá certo? Lembrando, eu poderia colocar qualquer coisa, tanto no teste, quanto na segunda parte, que é o que vai acontecer se o teste for verdadeiro, quanto na terceira parte, tá certo? Neste exemplo simples, eu estou testando uma média, para saber se é aprovado ou reprovado. Vou apertar Enter, automaticamente fica a palavrinha aprovado, tá certo? Se eu digitar tudo de novo aqui, igual, SE, abre parênteses, eu poderia testar a média de Kiko, que nesse momento está 6,5. Se a média de Kiko, que é 4, maior ou igual a 7, ponto e vírgula, poderia fazer tudo, mas a gente aprendeu a opçãozinha lá de copiar, colar, de usar a alça de preenchimento que a gente fez aqui na média, ou seja, eu clico aqui, venho na alça de preenchimento aqui e dou 2 cliques rápidos, ou copio e colo, ou clico, seguro e arrasto. Olha o que acontece. Automaticamente já preenche para todos os alunos, automaticamente. Não só a palavra, a fórmula atualizou a linha e está exibindo de acordo com a média de cada um. Nesse exemplo, ficou reprovado e aqui aprovado, tá certo? Então, a função se, não esqueçam, eu testo alguma coisa, ponto e vírgula, vai aparecer isso daqui, ou ser executado isso, ou acontecer isso, se esse teste for verdadeiro, ponto e vírgula, vai acontecer isso, ou executar isso, ou aparecer isso, se esse teste for falso. Tá certo? Não se amarrem, não botem na mente de vocês aprovado, reprovado, a média. Não! Vocês têm que entender as 3 partes. Ponto. É o que vai acontecer de acordo com cada uma, tá certo? Então vamos lá, vou dar um Enter aqui. Essa é a função se. Eu poderia digitar aqui aprovado, olhando esta média aqui. Eu poderia digitar aqui reprovado, olhando esta média. Só que se eu não uso a função se para me dizer isso, eu estou matando entre aspas, o uso comum das planilhas, que é facilitar a nossa vida, automatizar os cálculos e etc. Então, tudo que eu puder calcular de forma automática, eu vou fazer, tá certo? É basicamente, insira os dados gerais, que você precisa trabalhar com eles, faça todos os outros cálculos de forma automática. Faz o primeiro, segura e arrasta, altera uma informação, automaticamente altera as outras, tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, por eu ter usado uma função aqui, ou uma fórmula, por eu ter usado uma função aqui, nessas 2 colunas aqui de média e aprovado, qualquer coisa que eu mexa aqui vai afetar esses caras aqui. Imaginem só, Chaves aqui tirou 10, 2 e 5. Ele está com a média 5,7. Imagina se eu tento corrigir essa nota de Chaves aqui, que está 2. Eu vou dizer aqui que ele fez uma recuperação, alguma coisa do tipo, e de repente ele conseguiu atingir um 8. Eu vou colocar 8. Não aconteceu nada ainda, mas quando eu der um Enter, vejo que vai mudar a média e vai mudar a situação. Olha só, automaticamente foi para 7,7 e ele ficou aprovado, tá certo? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como estava. Então não esqueçam, a partir do momento que eu uso as fórmulas de sua maneira mais simples, ou funções que me ajudam
certo? Nos meus cálculos, todos os dados que estão sendo manipulados através dessas formas, dessas funções, serão atualizados automaticamente, tá bom? Lembrando, aqui são as fórmulas básicas, o preenchimento básico, o uso introdutório. A partir daqui vocês podem correr atrás da questão avançada. Talvez a gente grave alguns outros vídeos com algumas coisas mais pontuais, de maneira mais avançada, tá bom? Mas é bem tranquilo. Entender os dois vídeos, os conceitos introdutórios, você consegue sim evoluir muito dentro do mundo das planilhas, tá certo? Então vamos lá. Seguindo o nosso roteiro aqui, agora vem a formatação condicional. O que seria isso? Imaginem vocês que eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero que onde tiver aqui aprovado fique verdinho. Então eu vou pintar aqui a cor da letra, um verde escuro, e vou pintar aqui a cor do preenchimento, que é a cor da célula, um verdinho claro. Quero que fique desse jeito, aprovado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quero pintar aqui um verde escuro e vou pintar aqui um verdinho claro. Pronto. Já reprovado, eu quero que fique vermelho. Olha só, eu estou formatando, estou pintando literalmente. Ó. Vou pintar aqui de um vermelhinho claro e a letra aqui eu quero que fique um vermelho mais forte. Olha só. Pronto. Inclusive eu vou querer que fique negrito também, olha. Olha como é bem melhor de visualizar se eu der um destaque ali na situação de cada aluno. Não interessa se tivesse 1000 alunos, eu conseguiria ver melhor, porque está destacado. Ótimo. Qual o problema de você fazer isso de maneira convencional, de maneira comum, ou seja, pintando como eu fiz? O problema é esse, ó. Se você precisar corrigir qualquer dado desse, automaticamente isso daqui não vai ser atualizado a nível de formatação. A média muda, a palavra da situação vai mudar, aprovado ou reprovado, mas a cor vai permanecer. Vejam só, pegando Chaves novamente como exemplo, eu vou mudar aqui para 8,5, não aconteceu nada ainda. Quando eu der um Enter, vai mudar a média, vai mudar a situação, mas infelizmente nesse momento, nesse exemplo, o que eu fiz aqui vai ficar vermelho, deveria ficar verde, olha só. Pronto. Aqui você já começa a bagunçar os seus dados. Você vai olhar para ali, tem um aprovado verde, um aprovado vermelho. Idealmente era que ele mudasse também, né? É isso que serve, para isso que serve a formatação condicional. Se você pintar da forma que eu fiz, manual, simplesmente tudo que você mexer nos dados, as cores vão permanecer idênticas. Você vai ter que mudar aqui, eu vou ter que lembrar que isso aqui agora vai ser verde, eu venho aqui, coloco um verde, etc. Isso não é bom. Esse uso não é interessante. Você vai perder tempo e você vai deixar de usar uma função interessantíssima, uma opção interessantíssima, que é a formatação condicional. Traduzindo, mude a cor da letra, o estilo, baseado no que estiver dentro da célula. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou desfazer mesmo. Eu quero que ele volte ao que estava. Pronto. Quero que fique assim. Certo? Eu quero pintar isso daqui de vermelho reprovado, verde aprovado, só que eu não devo fazer como eu fiz, vim no azinho, cor do texto, cor de preenchimento, porque se eu fizer isso, caso eu precise atualizar os dados por algum motivo, isso aqui vai permanecer com as cores todas trocadas. Eu vou ter que estar me lembrando de atualizar as cores manualmente, que não é interessante. Então eu vou usar a formatação condicional. Traduzindo, seleciona o que tu quer formatar de acordo com o conteúdo da célula, com o que está dentro, certo? Pode ser um número, um texto, pode ser o que você quiser, tá certo? Então eu selecionei aqui, eu quero aplicar aqui. Eu venho em formatar e tem a opção aqui, ó, menu formatar, formatação condicional. Quando eu clico aqui, ó, automaticamente aparece aqui uma janelinha, tá certo? Cor única, escala de cores, vamos usar apenas nesse primeiro momento cor única. Primeiro, aplicar em qual intervalo a formatação condicional? De F3 a F6, que é justamente o intervalo que eu selecionei das médias. F3 até F6, as médias, certo? Qual a regra você quer colocar? Então eu clico aqui, formatar células, se acontecer o quê? Eu clico aqui, eu posso dizer, se tiver vazia, pinte de uma cor, se não estiver vazia, pinte de outra, se o texto contém isso, contém aquilo, se a data é menor, maior, o que eu quiser. Tem um monte de coisa aqui que eu posso utilizar, inclusive personalizar uma fórmula para identificar o que deve acontecer ou não com essas células, tá bom? No nosso caso aqui é uma maneira mais simples. A gente quer o quê? O texto é exatamente, eu vou escolher essa opção, ou seja, toda vez que dentro daquelas células aparecer a palavra
reprovado, ou seja, exatamente a palavra que está aparecendo lá, caso o aluno seja aprovado, eu quero que fique negrito, exatamente aquela formatação que a gente colocou. Eu quero o preenchimento, pode ser esse verdinho mesmo. A cor da letra, eu quero um verde escuro. Pronto, olha só, vai ficar assim, ó, tá certo? Idêntico ao que a gente colocou na barra de ferramentas. Qual é a diferença? Eu estou aplicando esse estilo de formatação baseado numa regra de formatação, usando o recurso de formatação condicional. Só formate as células de acordo com o que tem dentro. Ah, tem a palavra aprovado? Tem, então pinte de verde. Não tem? Então deixa quieto. Tá certo? É o que eu estou dizendo aqui, ó. O texto é exatamente aprovado. Se aparecer aprovado lá, pinte desta forma, vai ficar assim. Eu desço aqui um pouquinho e clico aqui em concluído. Ele permanece aqui na janelinha para me adicionar uma outra regra. Eu posso simplesmente fechar aqui e ver e conferir o funcionamento. Ou eu já posso aproveitar que eu estou nessa janela e clicar em adicionar outra regra. Qual a outra regra eu vou adicionar? De novo, no mesmo intervalo, a regra é: o texto é exatamente reprovado. Eu já fiz com aprovado, agora eu quero reprovado. Então, se essa palavra estiver dentro da célula, eu quero que ela pinte de outra cor. Ou seja, altere o estilo de formatação. Eu quero negrito, eu quero a cor da letra, um vermelho bem vivo, e eu quero a cor do fundo, o preenchimento, vermelhinho claro. Desta forma aqui, ó. Certo? É a mesma coisa que eu fiz com a palavra aprovado, sendo que eu mudei as cores. Então, veja só, vou dar um concluído. Poderia adicionar inúmeras regras, se for para final, se o salário for menor do que aquilo, se a idade for menor do que aquilo, tá certo? A quantidade de filhos diferente daquilo, percentual for aquilo, se eu posso adicionar inúmeras regras. Nesse exemplo, eu só adicionei duas, aprovado e reprovado no intervalo de células da média, tá certo? Vou fechar aqui e vejam só, ficou idêntico ao que eu tinha pintado, ao que eu tinha deixado, tá certo? Aprovado tá verde e reprovado tá vermelho. Tá certo, não percebi diferença desse jeito, do jeito que a gente tinha feito manualmente. Então vamos lá. Onde é que está a diferença? É aqui, ó. Pegando Chaves como exemplo novamente. Olha só, se eu alterar a nota de Chaves, pode ser, eu estou pegando Chaves que está mais fácil aqui, alterar a nota dele para poder alterar a situação dele, mas poderia ser qualquer aluno, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, 9. Não aconteceu nada ainda. Então eu vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter, vai mudar a média, vai mudar a situação para aprovado e agora vai mudar as cores também, o estilo de formatação. Vejam só. Foi para 8, ficou aprovado, negrito, verdinho. Então o que quer que eu mexa aqui, automaticamente, ó, vou colocar um 0 aqui, nota 1 lá, 0. Reprovado, olha só. Ah, vou devolver minha nota, um 10. Olha só. Tá certo? Então, utilizando o recurso de formatação condicional, eu consigo dizer, literalmente, a planilha que só mude a letra, só mude a cor da letra, a cor de preenchimento e outras coisas, caso tenha dentro das células o que eu preciso. Pode ser uma palavra, pode ser um número, pode ser uma data, pode ser maior, pode ser menor, pode ser igual, tá certo? É a mesma situação. Seleciona o que você deseja e cria a regra, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Aqui. Continuando, eu tenho agora filtrar dados e classificar dados, que são as duas últimas opções aqui que a gente vai ver. Então vamos para o recurso de filtrar dados. Então imagina vocês que vocês têm inúmeros alunos. Nesse exemplo está muito simples, eu tenho 4 alunos. Imagine se vocês tivessem 500, tá certo? Se tivessem 1000 alunos, 30 alunos, etc. Ou ainda se você estivesse numa empresa e tivesse centenas de funcionários. Ou mesmo você trabalha em uma empresa e você fornece serviço para milhares de clientes. Então, o recurso de você filtrar os dados nada mais é do que você exibir somente o que você gostaria de ver naquele momento. Ponto. Estou olhando para uma tabela, tem um conjunto de dados, não queria ver isso tudo não. Eu só queria ver esses. Esses como? Nesse exemplo aqui eu poderia olhar para a tabela e dizer: gostaria de ver somente a situação dos alunos reprovados, ou seja, me mostre só os alunos reprovados. Pronto, aplicaria um filtro. Me mostre só os alunos aprovados, aplicaria um filtro. Me mostre somente quem tirou nota 10 na segunda nota, aplicaria outro filtro, tá certo? Então o recurso de filtro é para isso, para você filtrar os dados e exibir somente o que você deseja naquele momento, tá bom? Então a gente pode aqui, ó, selecionar essas linhas aqui, que a gente chama de linhas de cabeçalho ou de rótulo de cada coluna, tá bom?
Ou a gente pode selecionar toda a tabela, também funciona, tá certo? Então vamos lá, eu vou selecionar as linhas aqui que identifica cada coluna, nota 1, nota 2, nome, situação. Eu venho aqui na nossa barra de ferramentas e tem aqui, ó, um funil, tá vendo o funil? Aí quando eu aponto ele aparece, ó, criar um filtro. Se eu clicar aqui, automaticamente ele vai disponibilizar o lado aqui de cada nominho desse, tipo um filtrozinho, 3 risquinhos representando o filtro, tá certo? Se eu vier em dados, eu também tenho o mesmo recurso, ó, menu dados, criar filtro, é a mesma coisa. Então aqui e aqui são os recursos idênticos, a diferença é que é um atalho e aqui eu clico e vai aparecer a mesma coisa, tá certo? Então vou clicar nesse aqui que já está aberto, criar um filtro. Vejam o que aconteceu, pessoal. A única coisa que aconteceu foi que ao lado de cada nome que eu tinha selecionado, ó, apareceu tipo um botão mesmo, ó, um botãozinho com 3 riscos, tá certo? Então vamos lá. O que esse botão representa? Esse botão representa simplesmente o recurso de filtro. Eu estou usando o filtro? Não. O recurso está disponível para você usar. Por isso que ele só está ali como um botão. Então vamos lá. Eu quero exibir somente os reprovados aqui. Como é que eu faço? Eu clico no botão da situação, no filtro aqui, certo? Na disponibilização do filtro. Desço aqui e tem 2 opções, ó, marcadas, aprovado e reprovado. É justamente essas 2 opções que estão dentro daquela coluna de situação. Então eu vou desmarcar o que eu não quero ver. Eu não quero ver os aprovados. Clico aqui, desmarquei. Deixo somente o que eu quero ver, reprovado. Vou clicar em OK. E vejam só, automaticamente ele filtra, esconde o que eu não quero ver, que eu desmarquei, e ele está mostrando para mim somente a opção de reprovado. Que nesse exemplo eu só tenho um aluno, tá certo? Como é que eu sei que esta tabela tem um filtro aplicado? No caso do Google Planilhas, ele muda, ó. Antes era um botão com 3 risquinhos, agora tem um funil de fato, ó. O mesmo funilzinho que é aqui, que é o filtro, né? Tem aqui, ó, um funilzinho, um filtro, tá certo? Ele está dizendo que aqui está aplicado o filtro, tá bom? Como é que eu tiro esse filtro? Você pode clicar nele aqui, certo? Descer aqui um pouquinho e selecionar tudo, ou seja, eu vou marcar a opção que eu tinha desmarcado e clico em OK. Automaticamente vai aparecer todos os dados que estavam ocultos. Existem inúmeras maneiras de você tirar o filtro. Eu coloquei aqui a maneira mais básica, clica e seleciona o que você quer para exibir tudo, tá certo? Posso utilizar o filtro em qualquer coluna? Pode, neste exemplo sim. Então vamos lá, eu quero filtrar somente quem tirou 10 aqui na segunda nota. Eu vou clicar aqui no filtro do nota 2, eu vou descer aqui, ó, eu tenho 6,5, 9 e 10. Por que eu tenho 6,5, 9 e 10? Porque são essas notas que estão aparecendo na coluna 2. Então todos os dados que aparecem em uma coluna que você quer utilizar um filtro, eles ficam disponíveis para você escolher o que quer ver ou o que quer deixar de ver. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero desmarcar essa e quero somente o 10. Vou clicar em OK e ele vai mostrar apenas quem tirou 10 na segunda nota. Olha só, ele mostrou aqui, ó, 2 alunos tiraram 10 na segunda nota. Tá certo? Vou clicar aqui novamente, vou descer aqui um pouquinho, vou marcar as 2 opções, no caso eu posso clicar aqui e selecionar tudo que é a mesma coisa e clique em OK. Voltou todo mundo. Posso utilizar mais de um filtro? Pode, você pode utilizar sim mais de um filtro. Por exemplo, ó, eu vou escolher aqui somente quem que tirou 10 na primeira nota. Opa, eu tenho 5 e 10. Vou desmarcar os 5, deixa 10, OK. Olha só, 3 alunos, certo? Então eu apliquei o primeiro filtro aqui, ó. Agora eu quero, desses 3 que tiraram 10 na primeira nota, eu só quero mostrar quem tirou 10 na média também. Então eu clico aqui. Olha só, vou aplicar outro filtro. Desmarco aqui, deixo 10 marcado e OK. Olha só, apliquei primeiro um filtro na nota 1, ele me deu todo mundo que tirou 10, nesse caso 3 alunos. Depois eu apliquei na média todo mundo que tirou 10, ou seja, ele jogou para 2 alunos. Então sim, eu posso aplicar inúmeros filtros. Obviamente, quanto mais filtrados dados, mais ele vai ocultando, Chega um momento que ele pode inclusive ocultar todos os dados. Como? Nesse exemplo, se eu quisesse todos os alunos que tiraram um 8 na terceira nota, eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa opção. Então, se eu tivesse essa opção, ele poderia esconder os dados. Então, muito cuidado. À medida que eu vou usando filtros, ele vai escondendo os dados. Quanto mais filtrado, menos dados eu consigo ver. Tá certo? Então, o ideal é que eu use os filtros de acordo com a minha necessidade. Tá bom?
Então vamos lá, vamos desmarcar aqui, selecionar tudo, ok, vem nessa opção aqui, selecionar tudo, ok. Então agora sim, ele está exibindo tudo, certo? Os filtros estão disponíveis, o filtrar dados, mas eu não estou usando nenhum no momento, tá bom? Seguindo aqui, nosso último recurso, classificar dados de uma planilha. O que é isso? Classificar nada mais é do que organizar os dados, a visualização dos dados. Eu posso organizar em ordem alfabética ou em ordem numérica, do maior para o menor, do menor para o maior. Tradução em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, nesse exemplo, imagine que vocês têm centenas de alunos, ou milhares de clientes, ou milhares de professores, de funcionários, etc. E vocês quisessem ver em ordem alfabética, o que é que vocês poderiam fazer? Vocês vão usar o recurso de classificar os dados. Você pode selecionar toda a tabela, exceto o título. Não seleciona o título principal, porque ele não faz parte dos dados, ele é apenas uma informação ilustrativa de design da tabela, para dar um título à tabela, tá certo? Eu seleciono as linhas do rótulo e venho para cá e seleciono os dados, tá bom? Vou mostrar a forma mais básica de se fazer isso, mas de novo, existem inúmeras maneiras de você fazer isso. Inclusive, dentro do próprio filtro que a gente utilizou, tem um recurso lá de classificar, tá bom? Mas vamos ver a maneira mais básica, que é mais interessante para quem está aprendendo, certo? Para não misturar uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Aprendi isso, eita, aqui também eu posso fazer isso. Eita, e com atalho também faz. Tudo faz, tá certo? Então vamos lá. Selecionei minha tabela com meus dados, eu venho aqui na opção de dados, tá certo? E eu tenho as opções aqui, ó, de classificar página e classificar intervalo, tá certo? Eu venho na opção de classificar intervalo, escolho esse último recurso aqui, ó, opções avançadas de classificação do intervalo. Vou clicar. Ele vai abrir uma telinha para mim com aqueles dados que eu selecionei, tá certo? Aí primeiro tem uma opção. Os dados têm linha de cabeçalho? Aí você vai marcar essa opção. O que significa isso? Ele está perguntando se as colunas possuem identificação que você criou, ou seja, os rótulos. Você criou? Sim, eu coloquei nome, nota 1, nota 2, nota 3, média, situação. Então eu marco aqui, ó. Veja o que vai acontecer aqui, ó, quando eu marcar. Automaticamente ele aparece aqui para mim, ó. As opções que eu já digitei lá como rótulo, como cabeçalho das colunas. Se eu desmarcar, ó, ele não vai entender. Ele faz coluna A, coluna B, coluna C, coluna I, etc. Então sempre eu marco aqui para ele entender que sim, todas as minhas colunas estão identificadas com as linhas de cabeçalho, com os nomes que eu atribuí, tá bom? Então vamos lá, eu quero classificar aqui pelo nome. Lembrando que aqui dá para ver, ó, ele tá Laudson, Kiko, Chaves e Chiquinha. Eu quero classificar pelo nome, ordenar pelo nome, organizar pelo nome. Exiba pelo nome, classificar pelo nome. Eu tenho duas opções aqui, ó, em ordem crescente e em ordem decrescente. Em ordem crescente, de A a Z, em ordem decrescente, de Z a A. Vamos deixar aqui em ordem crescente. Então eu marquei essa opção, escolhi aqui nome e clico em classificar. Eu tenho uma outra opção de colocar mais um classificador. É caso os dados empatassem, né? Tivesse duas Marias, dois Laudsons. Você quer ver qual o primeiro, entendeu? Aí você criava o critério de desempate por uma segunda coluna, tá bom? No nosso exemplo não é necessário. Então vamos lá. Marquei aqui, escolhi que eu quero classificar pelo nome, mostre a organização pelo nome, tá certo? E em ordem crescente. Então vamos lá, vou clicar em classificar. Veja o que vai acontecer aqui, ó. O primeiro agora é Chaves, Chiquinha, Kiko e Laudson estava em primeiro e ficou por último, tá certo? Uma coisa importantíssima desse método introdutório que eu ensinei para vocês, desse método inicial. Toda vez que vocês forem classificar, ou seja, organizar os dados de uma tabela, se for fazer por este método que eu mostrei para vocês, ou seja, o passo a passo inicial, lembre-se de selecionar toda a tabela. Porque se você selecionar, por exemplo, somente os nomes, ele vai ordenar só os nomes e vai deixar todos os dados parados, os outros dados parados, isso pode ocasionar confusão, trocar todas as informações, tá certo? Então lembre-se de seleciona a tabela com todos os dados e as linhas de cabeçalho, ou seja, os rótulos que você colocou aqui, vem em dados, classificar, deixa eu fechar aqui, dados, classificar intervalo, opções avançadas de classificação do intervalo, marca essa opção para dizer que sim, eu quero escolher os nomes que eu coloquei lá, quero classificar aqui pela média, certo? Em ordem decrescente, e vou clicar em OK.
Vamos ver como vai ficar. Olha só, Chiquinha foi primeiro, Laudson veio segundo. Então vejam só, 10, 10, 8 e 6,5. Então eu disse, exiba a maior média primeiro e assim vá decrescendo, tá certo? O recurso que eu falei para vocês que tem aqui dentro dos filtros é esse, ó. Você vem aqui, ó, clica para filtrar, só que ao invés de você usar um filtro aqui, você pode simplesmente clicar em qualquer um desses aqui e escolher o classificar. Vejam só, nesse momento está classificado pela média, ou seja, está ordenado pela média, em ordem decrescente. Mas se eu quisesse classificar pelo nome, como eu tinha colocado agora, em ordem crescente, você vem aqui, ó, clica no filtro, se tiver um filtro ali disponível, né, se você usou o recurso de filtro, clica aqui, ó, as primeiras opções ele já mostra, ó, classificado de A a Z, classificado de Z a A, eu quero de A a Z. Vejam só, quando eu clico de A a Z, o que acontece? Automaticamente ele já organizou, o Laudson foi lá para baixo, tá certo? Ah, e os dados, ele não trocou não? Não, porque quando eu faço isto por aqui, ele entende que eu estou classificando já todos os meus dados da minha tabela. Tá certo? Então isso aqui nada mais é do que um atalho do caminho que eu mostrei, que é o caminho mais introdutório. Você vem aqui, clica, ele já classifica, tá certo? De novo, existem inúmeros jeitos de fazer basicamente a mesma coisa dentro das planilhas. Inclusive atalhos no teclado que você encontra alguma coisa, Alt, e já resolve aquele problema ali, tá bom? Mas como as aulas aqui são introdutórias para as turmas de introdução à informática, então a gente começa com os passo a passos mais básicos, tá bom? Com o passo a passo mesmo introdutório inicial, tá certo? Vindo para cá, então a gente viu filtrar dados e vimos classificar dados. Podemos usar os dois recursos juntos? Sim, a gente já está usando. A gente tem os filtros disponíveis, certo? E a gente tem também a classificação. Se você clicar aqui, você pode classificar também, tá bom? Então, o uso de um dado não tira o mérito de outro. Você pode usar sim, o uso de um recurso, não dado. O uso de um recurso não tira o mérito do outro. Eu posso usar as duas funcionalidades, as duas opções, sem problema nenhum, tá certo? Ó, vamos mostrar agora para vocês, eu vou mostrar aqui rapidinho, dois recursos, tá bom? O primeiro recurso é o recurso de gráfico. Deixa eu esconder essa parte aqui, que está atrapalhando. Como é que eu crio um gráfico dos meus dados? Eu tenho uma tabela, certo? Dentro da minha primeira planilha. Como é que eu poderia representar esses dados em um gráfico? Primeiro, o que seria um gráfico? Um gráfico nada mais é do que a representação em imagem dos seus dados, tá certo? Vamos citar o exemplo da pandemia, que passa 24 horas em vários telejornais, a média móvel, e mostra um gráfico e tal. Poderia mostrar aquelas mesmas informações, aqueles mesmos dados, em uma tabela. A diferença é que, quando você mostra um gráfico, seja de linha, de colunas, de pizza, etc., ou de barras, a visualização, o entendimento da coisa é melhor, tanto para cima quanto para baixo, etc. Ou seja, um gráfico é a representação na imagem dos seus dados. Não elimina a tabela, eu preciso da tabela para montar o meu gráfico, tá bom? Estão vinculados de forma literal. Então vamos lá, eu quero que mostrar as notas dos alunos e a média em um gráfico. Como é que eu poderia fazer? Seleciono o que eu quero mostrar da tabela, no caso 4 alunos, as 3 notas e a média. E eu venho aqui, ó, inserir, tem várias opções aqui. A gente vai aprender aqui o gráfico, eu vou clicar em gráfico. Automaticamente ele já jogou na minha tela um gráfico. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, que está muito gigante pra gente. Pronto, vejam só. Ele jogou aqui na minha tela já um gráfico, já criou um gráfico para mim. Ou seja, as mesmas informações que eu tenho na minha tabela que está aqui atrás, eu tenho aqui no meu gráfico. Eu vou clicar nessa área branca aqui, segurar e arrastar. Eu vou tirar o meu gráfico aqui de cima um pouquinho da minha tabela. Vejam só. Pronto, para não atrapalhar. Então tá aqui, ó. Eu tenho os nomes dos alunos aqui, tá certo? Eu tenho a legenda que identifica as cores da média, da nota 1, nota 2, nota 3. E eu tenho aqui uma escala de 0 a 40, tá certo? Esse gráfico aqui é um gráfico de colunas empilhadas, ou seja, uma colunazinha em cima da outra. Muita gente talvez não entenda a representação dele. Eu particularmente considero ele um pouquinho mais confuso do que os outros, tá certo? Mas ao criar um gráfico selecionando os dados, inserir gráfico, ele já cria esse aqui por padrão. O Google Planilha já monta esse gráfico para você por padrão, tá certo? O que é que você pode fazer? Ele abre junto aqui o editor de gráficos, que tem várias opções, tá certo? Inclusive a primeira dela é o
tipo de gráfico. Eu clico aqui, ó. Eu posso escolher aqui, ó, o gráfico de colunas, o gráfico de áreas empilhadas, o gráfico de barras empilhadas e assim sucessivamente. Eu tenho vários tipos de gráficos que eu posso escolher aqui, tá bom? Vou escolher esse aqui, ó, gráfico de colunas, que é o simples. Vou clicar aqui, automaticamente ele vai mudar esse design do gráfico. Olha só, o tipo do gráfico, ele já mudou. Opa, quando você olha, pelo menos na minha visão, já fica mais um pouquinho legível do que estava anteriormente, tá bom? Porque ele colocou uma barrinha para cada nota, cada número, né? Nota e média, mas só que ele não colocou em cima do outro, colocou um ao lado do outro. Então eu consigo ver que Chaves teve a nota 1 aqui, ó, 10, que é a barrinha azul, foi até o 10. Ó. Azul é nota 1, foi até o 10. Nota 2 dele, ó, foi até aqui 8, alguma coisa, tá certo? E assim sucessivamente. A média dele ficou 8 aqui, ó, tá certo? Eu consigo mais ou menos ter essa noção aqui. Tá certo? Eu consigo ver que Laudson atingiu 10 em tudo, ó, porque aqui tem a escala até 10 e aqui tem uma coluna representando cada informação aqui, tá certo? E uma cor também. Então aqui, pessoal, eu posso mexer em inúmeras opções, tá bom? Colocar a porcentagem, mudar o tipo de gráfico, mudar a legenda, mudar a cor do fundo, mudar um monte de coisa, que não é o objetivo dessa aula, senão vai se alongar mais ainda. Mas basicamente é como é que eu insiro um gráfico. Seleciono os dados de uma tabela, que eu preciso ter essa tabela, inserir gráfico, automaticamente ele já aparece, tá certo? Então, nessa opção aqui, pessoal, vejam só que interessante. Este gráfico é desta tabela. Este gráfico está vinculado a esta tabela. Tudo o que acontecer nesta tabela afeta o gráfico. Vejam só. Aqui a gente está vendo aqui que está um pouquinho aqui atrás por conta do zoom, mas vamos lá. Vejam a nota de Kiko. A primeira nota de Kiko é um 5. É essa barra azul aqui. Eu tenho Kiko e tenho uma barrinha azul. Vejam só, eu vou alterar essa nota de Kiko para 10. Ó. Vou digitar 10. Não aconteceu nada ainda aqui. Mas vejam quando eu apertar Enter, vai afetar essa barra azul, que é essa nota que eu estou digitando de Kiko, e vai afetar a média, que ela vai subir um pouco. Então vou dar um Enter, vejam só. Automaticamente a barrinha azul que estava aqui em 5 foi para 10, a média que estava mais ou menos por aqui subiu para cá, tá certo? Então, tudo que eu fizer na minha tabela, automaticamente o meu gráfico é afetado. Isso é muito interessante, pessoal, que eu posso ter este gráfico em outras planilhas e na tabela numa planilha, o gráfico na outra. Ele cria o mesmo vínculo. Eu posso ter outro arquivo de outros dados e ter um gráfico em outro arquivo de planilha. Ele tem um vínculo, inclusive, entre os arquivos diferentes. Em especial, se você criar um texto, copiar esse gráfico e colar lá. Ele mantém um vínculo, aparece uma opção e ele mantém um vínculo, desde que seja tudo aqui no Google Drive, usando Google Planilhas, o Google Docs, que é o editor de texto, Google Apresentações, você pode colocar o gráfico também. Tudo que você mexer na tabela, automaticamente este gráfico vai ser atualizado nos outros arquivos que você tem. De novo, desde que você use todos esses aplicativos aqui, como a gente está ensinando, tá bom? Não adianta copiar esse gráfico e colar lá no Microsoft Word. Ele não tem vínculo nenhum. Ele só tem um vínculo se for por aqui, pelo Google Drive, justamente por essa integração entre os aplicativos, tá certo? Quando a gente for gravar, muito provavelmente, um vídeo ou outro sobre editor de texto, com algumas funcionalidades e apresentações, etc., a gente vai mostrar essa conexão desse gráfico com essa tabela, tá bom? Então, pessoal, basicamente é tudo isso que vocês viram. Se alongou um pouquinho, mas isso resume aí muita coisa, tá certo? Lógico, se fosse em sala de aula, a gente viria aí com mais calma, todas as opções, viria vários exemplos, os alunos fariam alguns exemplos, a gente corrigiria, tem vários exercícios, e sim, a gente vê outras opções também quando a gente está no laboratório, tá bom? Na prática, de novo, essa é a parte introdutória, essa é aquela parte que eu apresento para vocês, mostro como fazer e vocês seguem, o caminho é esse aqui, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vimos um pouquinho de fórmulas, as funções, um pouquinho de gráfico, vimos o classificar, o filtrar e outras opções. Então, até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau, tchau!